A graça e a paz do Messias, do Senhor Jesus, o Yeshua, Filho do Deus Altíssimo, sejam com todos os irmãos e amigos que assistem ou que não assistem os nossos vídeos. Eu estive planejando falar sobre igreja, sobre a obra do Messias, o corpo do Senhor, comumente conhecido em nosso país, em boa parte do Ocidente, como a igreja, o corpo do Cristo, ou do Messias. E nós pretendíamos partir ali de Ageu, profeta Ageu, capítulo 2, verso 9. E, como é de costume fazermos, com um pouquíssimo conhecimento que nós temos no hebraico, na língua hebraica, mas tirando vantagem de um abundante material de consulta, a gente vai examinar para ver se traz alguma coisa, para não ficar repetindo o óbvio. E olhando além do verso 9, que é o versículo principal de onde partiríamos, percebi que há sérios problemas de traduções ali naquele livro do profeta Ageu. Ageu, se eu não estiver equivocado, é contemporâneo de Zacarias. Ele é do tempo do sumo sacerdote Josué e de Zorobabel, príncipe de Judá, eu acho que é isso. Eles são contemporâneos. E eu não me lembro agora como é que é o hebraico dessa época. Não sei se é o hebraico mais clássico, o hebraico do período monárquico, eu acho que não, mas, bem, enfim, irmãos, a tradução que eu uso é tradução brasileira, não é a tradução do viés das traduções Almeida. Ela tem certas semelhanças, mas tem diferenças. Nós tivemos fazendo alguns vídeos, já até pegando do passado, para falar sobre a expiação. E no penúltimo vídeo, se eu não me engano, eu tive dificuldade de encontrar uma passagem que eu falei, poxa, nessa passagem aparece 4 vezes a palavra, e nós vamos estar falando sobre uma questão, uma peculiaridade, só para completar aquele trabalho, me desculpem, aparece 4 vezes a palavra e nenhuma delas a minha tradução traz propiciação. Essa passagem nós lemos hoje no culto doméstico aqui, eu e minha esposa, que é Levítico 10. Ela aparece no verso 16, no verso 17, 2 vezes, e no verso 19 a palavra expiação. Sendo que no verso 19, eu peço escusas aos irmãos, eu trouxe aqui de novo minha ajudinha aqui, minha anotaçãozinha, a palavra kiper, culpar, todas elas, expiar, expiação, expiado, como está aí. Aí vocês veem que tem Levítico 7:7, 19:22 e Êxodo 29:33. E tem uma característica que eu quero ressaltar para a gente fechar de vez esse assunto. Às vezes vai aparecer a palavra propiciação ou expiação como tradução de ratat. Ratat é pecado em hebraico. É pecado, transgressão, É uma das palavras hebraicas que se traduz pecado. Tem a palavra avon, E vai aparecer a palavra ratat, que é pecado,
ou seus cognatos, substantivo, quando não for verbo é substantivo, traduzido por propiciação ou expiação, mas não está a raiz Raf, Fei, Resh. Aí é questão voltada para o nível mais alto, nível acadêmico, erudição, né? O escriba sabe que tem que entrar ali expiação ou propiciação, embora não esteja escrito a raiz kipar ou caper, né? Dependendo. Mas eu só coloquei só para terminar, para ficar bem claro. Íamos nós falar sobre igreja, sobre comunidade, sobre essa coisa que hoje nós temos distribuídos em denominações. Quando percebi uma problemática de tradução envolvendo as traduções, inclusive essa aqui, a tradução brasileira, que não é uma boa tradução lá em Ageu, então nós vamos falar, mas por outro viés, por outro caminho. Vamos alinhavar de forma diferente. Eu quero estar lendo em Levítico capítulo 10, do verso 12 ao verso 20. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos, e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão como ofertas queimadas de gordura para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado, portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, dizendo: por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente havias de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então Arão tomou a frente, Arão, o pai dos meninos, e disse a Moisés: eis que hoje ofereceram a sua expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje comer a expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, foi aceito aos seus olhos. Esse texto é aquele famoso texto em que Nadab e Abiú, sacerdotes, filhos de Arão, Arão tinha 4 filhos, pelo menos 4 que foram colocados como sacerdotes, seus auxiliares, ofereceram um fogo estranho. E Deus saiu como um fogo e queimou-os de tal maneira que, se correto o meu entendimento, tiveram que pegar eles pelas roupas, porque o
corpo foi queimado, mas a roupa não, porque para o corpo ter sido queimado, como se queimou, eu imagino o estado que não ficou os cadáveres de Nadab e Abiú. É esse mesmo nome? Nadab e Abiú. Hoje, como eu disse, esse foi o texto que nos caiu. Nós lemos um texto do Antigo Testamento e 2 do Novo. E esse texto caiu para mim e para Nana. E, como sempre, nós ali, tá só eu e minha esposa, é a igreja que eu tenho, é a igreja que me foi permitido. E nós procuramos fazer a nossa parte, né? E como sempre eu procuro, e ela tem sido muito grata, porque ela tem falado para mim, eu tenho aprendido coisas com você que eu não aprendi em 40 anos de vida de crente, congregando em igreja. Eu falei, que bom, graças a Deus. Procurei a explicação. O que teria sido fogo estranho? O que teria sido fogo estranho? O que nos leva ao assunto do nosso vídeo de hoje. Domingo, 24 de setembro de 2023. São 2h27 da tarde, 14h27. Com que seriedade nós tratamos aquilo que nós fazemos para Deus? Com que seriedade? Com que seriedade uma pessoa que desempenha a função de ministro do Evangelho, de pastor, sobe ao púlpito, prepara a sua mensagem? Que nível de dedicação se faz? Como nós estamos tratando como servos de Deus, e agora já não como pessoas de ministério específico, de ensino, de pregação, mas como salvos, como novas criaturas, como diz o Novo Testamento, como herdeiros de Deus? Como é que nós estamos tratando isso? Porque está muito em voga, percebe isso mais pelo que não se diz do que pelo que se diz, mais pelo que se faz do que pelo que não se faz. O conceito de o Deus que nos salvou não é aquele Deus lá que fazia coisas como essa. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre o fogo, sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eles morreram dentro do santo lugar. Eles morreram diante do altar do incenso e do sacrifício. Não foi lá dentro do Santo dos Santos. Lá eles não entravam. Só Arão entrava ali uma vez. Mas eles morreram num lugar que só outros sacerdotes poderiam entrar lá para pegar o cadáver deles. E Moisés mandou que os irmãos deles fossem lá tirar o cadáver deles lá de dentro. Às vezes nós perdemos de vista que é este mesmo Deus descrito na Torá, descrito no Taná como um todo, que veio em forma de ser humano, preparou um corpo para ele, através de uma menina santa, virgem, pura. Nós criticamos muito o catolicismo pela mariolatria, mas às vezes também, verdade seja dita, esquecemos de devotar a Maria aquilo que o próprio céu disse que seria feito. Ela, no seu cântico de êxtase, de adoração, cheia do Espírito, falou: aonde quer que se fale deste evangelho, o meu nome será mencionado. Porque Deus não fez o unidunité para escolher a menina? Não, ele escolheu ela, ele preparou-a desde o ventre de sua mãe.
não tinha nada de especial nela por ela mesma, como as Escrituras afirmam. Ela mesmo reconhece. Eu, pecadora, achei graça aos olhos do Senhor. Ora, se ela se diz pecadora, então está claro que não havia nela nada de especial. Mas era uma crente devota, era uma crente consagrada, era uma menina santa de vida pura. Era uma pessoa que podia receber a visita de um arcanjo dentro do seu quarto. Quantas pessoas hoje, irmãos, podem receber a visita de um anjo? Um anjo aí de terceira categoria. Um anjo que Deus manda para fazer qualquer serviço, porque ali não foi não. Deus mandou alguém muito importante, Deus mandou um arcanjo falar com um sumo sacerdote. E depois mandou 6 meses, depois mandou esse mesmo arcanjo, ao que tudo indica, o mesmo. Não está claro no texto, é o mesmo. Mandou ir lá falar com a menina, com a moça. Quantos de nós poderíamos? Quantos de nós? Ao que tudo indica, vamos na palavra do Senhor para tentarmos achar a razão. O que Nadab e Abiú fizeram que levou Deus a tomar uma atitude extrema contra eles? Diz assim, deixa eu achar aqui. Ao que tudo indica, eles estavam embriagados. Nadab e Abiú, provavelmente era o sacrifício da tarde. O final da tarde é sempre aquele períodozinho em que nós estamos acabando o trabalho, parando o trabalho, cansado, suado. Final do dia, senta, toma uma cervejinha, relaxa um pouco, joga uma piada pro colega, aquela coisa. Esse clima não é novo. Não é novo. No verso 8, diz assim, o Senhor chamou Arão. Não mandou Moisés falar com ele. O próprio Deus chamou Arão. Arão, se aproxima. E diz assim, vinho e bebida forte, tu e teus filhos contigo, não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre vossas gerações. Do nada Deus vem falar isso com Arão. E temos aqui uma pista do porquê que Deus agiu como agiu. Cada pessoa tem um tipo de comportamento quando toma bebida alcoólica. Eu, particularmente, sou bem resistente. Quando bebo, quando bebia, nunca perdi a linha, nunca faço bobagem. Nunca tive aquele... Tem gente que vomita, tem gente que fica desrespeitoso, desrespeita a filha do vizinho, porque ele tem maior consideração. Começa a ficar nervoso, o cara bebe, começa a desrespeitar a esposa na frente de todo mundo no aniversário. Enfim, e tem aquele que bebe, vai para o quarto e dorme. Nós sabemos que o sacerdote ele tinha toda uma vestimenta, ele tinha todo um preparo, botar as roupas, tudo de acordo, cada peça em cima de cada peça, ele tinha que se vestir, ele tinha um incensário, ele tinha um incenso específico, não era qualquer incenso, a ordem do que colocava primeiro, do que vinha depois no incensário, tudo ali tinha que ser
estritamente observado conforme as orientações de Deus dadas através do seu ministro, do seu servo Moisés. Eles não devem ter errado pouco, não. Se chegaram lá com a roupa torta, suja, caíram no chão bêbado, e a hora deu 3 horas da tarde, pegaram, incensaram, colocaram coisa, pegaram coisa, misturaram. Nós não sabemos. Mas tudo indica que o texto nos dá uma pista no versículo 8. Eles estavam embriagados. Eles estavam bêbados. A palavra de Deus nos ensina, desde aqui, desde a Torá, que Deus não separa qualquer pessoa. Deus não tem quem quer. Quem quer fazer a tenda? Quem quer construir a... Não tem nada de quem quer. Deus escolhe especificamente pessoas às quais ele vai dizer, olha, você vai fazer o trabalho e esse trabalho terá que ser assim, assim, dessa e dessa maneira. Aquele que ministra, ministre com coerência, com equilíbrio, com sensatez. Cuidado com o que fala, cuidado com o que não fala, porque se observa muito o falador, né? O cara que fala demais. Mas deixamos às vezes de perceber que muita gente dá sinais, se revela pelo que deixa de dizer. O valor de um ministro não está apenas no que ele fala, mas também no que ele deixa de falar. Nós temos aqui, e isso teve desdobramentos didáticos, teve. Os filhos de Recabe fizeram, o seu pai fez um voto, ao que tudo indica, eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso, eu fiz um estudo, não me lembro agora, não me está claro na memória, tinha os guardas do recipiente no templo, quando se tornou templo, tinha os guardas, os vigias, que guardavam o biombo, o cômodo onde ficavam os vinhos. E a pessoa que guardasse aquele lugar, é claro, não podia ser uma pessoa dada a um viracopo frequente, né? Porque era um lugar que não podia entrar qualquer um. E os filhos de Recabe fizeram, o pai dele fez um juramento de que nem ele, nem sua descendência eternamente beberiam vinho. E um dia, Deus, querendo falar ao povo de Israel, pegou Jeremias e falou, Jeremias, pega a taça de vinho, taça grande. Pega ajudante, leva vinho de boa qualidade e vá aos recabitas. E Jeremias falou aos recabitas, bebam vinho, vamos tomar um pouco de vinho, vamos comemorar. Os recabitas, profeta, nós sabemos quem tu és Jeremias. Tu és o grande homem de Deus, tu és um dos grandes da nossa geração. Mas nós temos um voto com o nosso Deus. E o nosso voto não cai por terra. Não colocamos bebida alcoólica, não colocamos coisas fermentadas em nossa boca. E Deus usa a fidelidade dos recabitas para falar com a Judá infiel, com Israel infiel. Então, nós estamos vivendo um momento muito crítico. Alguém pode reclamar dos pregadores, de mim, por exemplo, o cara só desce a lenha na igreja, o cara só desce o sarrafo na igreja. Bom, primeiro todo mundo sabe o meu pensamento a respeito, agora a respeito de igreja, né?
Eu até filmei parte da reportagem essa semana, se eu não me engano, terça-feira, da operação da Polícia Federal que prendeu pastores aí, inudibriando, enganando pessoas. Não vou me estender muito nisso, porque eu tenho uma questão a colocar também aí sobre quem alimenta esse tipo de coisa. O trapaceiro, o vigarista, o estelionatário, ele é criminoso, ele é culpado. Mas como é que se deve tratar o camarada que eu meto a cara na televisão e falo, dá pra você depositar 30 mil reais na minha conta? Eu tenho aqui uma promessa de Deus e você vai ganhar 350 milhões mês que vem. Aí o elemento, quando eu não vou nem usar um adjetivo aqui que seria impróprio, vai e deposita 30 mil na minha conta. Não me conhece, não sabe onde eu moro, não sabe quem sou eu. E tá cheio desse tipo de gente, seja na esfera religiosa, seja no aspecto econômico, tá constantemente esse tipo de coisa aí. Não vamos nos estender nisso. Não é esse o nosso propósito. A obra de Deus sempre vai, sempre encontrou e sempre vai encontrar obstáculos e cumpre ao corpo atentar para a sua liderança, atentar para aqueles que estão lhe falando, aqueles que estão lhes ministrando a palavra. O povo de Bereia, Lucas ressalta que Paulo chegava lá falando, lendo a palavra. Vamos pegar aqui a Bíblia, naquele tempo eram rolos, né? Pedro chegava lá, os apóstolos chegavam lá, e eles ouviam e ó... tá certo. Tá batendo. Tá batendo. Hoje, é Bíblia de celular, Bíblia caderno espiral, a Bíblia do agente do 007, né? A Bíblia do agente secreto, do crente agente secreto, né? A Bíblia dele é um caderno, ninguém sabe que ele é crente, só ele e Deus, né? E Deus sabe mais do que ele. Ele pensa que Deus sabe que ele é crente, Deus sabe que ele, né? Então aqui nós temos um exemplo de que Deus vela pelo seu povo, pela sua obra, mas nunca será diferente. E hoje nós estamos vivendo dias horrorosos. Se Nadab e Abiú pudessem olhar agora, ele falava, poxa... Vamos lá, em 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo trabalhou muito a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja importantíssima, uma das igrejas muito importantes. Eu espero que eu não tenha errado o livro, né? Que às vezes segundo eu digo que é a primeira. 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 11. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era o Machia. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e beber, levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram em um dia 23 mil. E não tentemos a Machia, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram,
e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Paulo elenca aqui alguns pontos históricos da vida de Israel, do povo de Israel, desde a saída do Egito até a chegada em Canaã. Não nos façais idólatras como alguns deles. Nós nos lembramos que Moisés, ainda no monte, Deus dando a Moisés orientações de como seria o tabernáculo, de como seria a função sacerdotal. Daqui a pouco Deus falou, para aí, Moisés, desce depressa, que a aliança nem terminou e eles já quebraram. Quando Moisés desceu, estava lá todo mundo dançando, uma orgia só. Arão tinha, que para político ele era uma lástima, né? Ele era uma lástima. Arão, como político, era uma lástima. O povo fez uma pressão. Ele, não, tira os brincos aí, os cordões, as pulseiras, as tornozeleiras, a coroa, que tiver aí, tudo que for de ouro traz. E aí depois ele disse para Moisés, eu joguei no buril, aí saiu. Quase que ele disse assim, aí saiu um touro andando de ouro, aí ele saiu andando. Então ele fala aqui, não sejam idólatras como ele. E não nos prostituamos. Nós podemos perceber que Paulo, por exemplo, está aqui nos dando ensejo a nos lembrarmos daquela passagem do profeta Balaão, né? Aquele que foi procurado por um rei para armar cilada para Israel. E ele quis arrumar um jeito, e Deus falou, não tem jeito, tu não vai amaldiçoar meu povo. Aí Balaão, é Balaão mesmo, né, irmãos? Eu não estou trocando o nome não, porque eu já andei tendo que jogar vídeo fora por causa disso. É Balaão, não é? O profeta que armou cilada e chegou para... Eu não estou lembrando o certo nome do rei, não sei se foi Baraque. Eu não preparei essa passagem para citar, não estou citando de cabeça. O profeta chegou para ele assim, mas tem uma coisa que você pode fazer. Aí o rei perguntou o quê? Faz uma festa dionisíaca, ou seja, muita bebida, muita música, garotinha nova, e o couro vai comer. E Deus vai descer o sarrafo neles. Que dito e feito. Porque quando o povo deixa a carne se sobrepor ao espírito, é isso que acontece. Aconteceu lá, acontece hoje. E não nos prostituamos. Foi uma festa que rolou sexo, foi um bacanal, uma imoralidade entre o povo de Israel e os povos do rei, que queria subjugar Israel e sabia que não tinha poder, porque por trás de Israel, ou por cima de Israel, tinha um Deus poderoso. E não tentemos ao Messias, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Olha como é que Paulo diz que não tem nenhum Jeová, nenhum Javé conduzindo ninguém de dentro do Egito até Canaã, não. Ele diz que é ele, o Machia, porque ele é o único Deus verdadeiro, que na sua manifestação humana, habitando o corpo que ele mesmo preparou, como o autor de Hebreus diz, preparaste-me corpo. Ele é denominado filho, mas não tem um Deus Pai e outro Deus Filho, não existe isso. E aqui Paulo deixa isso bem claro, mais explícito do que implícito. Porque você vai olhar o Taná, você vai encontrar que é sempre Deus. É o tetragrama, Elohim e o tetragrama, que está ali. E isso é reconhecido pelos judeus religiosos e tal, né? E até pelos evangélicos e pelos crentes, que é Deus que está ali.
O filho é coisa lá do Novo Testamento. Não, besteira, vai entender teologia, poxa, vai fazer teologia com Deus. Não vai fazer teologia em seminário, né? Em seminário você vai aprender coisa de homem. Vai aprender doutrina humana. E no 11 ele diz, olha, Deus pegou tudo isso aí. Deus não fez isso com eles. Deus não induziu eles. Porque Deus não pode ser tentado para ser usado como tentador, né? Eles fizeram isso por sua livre e espontânea vontade, sua carnalidade. E Deus lança a mão disso para usar como exemplo para o tempo da igreja. Então a igreja de Corinto estava atravessando problemas sérios, problemas de comunhão. Lá no capítulo 13, na questão da ceia, Paulo vai falar com eles, poxa, que vergonha, que vergonha. Tem reunião de pessoas que nem são da comunidade, nem são salvos, e é melhor do que vocês, que se reúnem para celebrar a ceia, e fica grupinho de gente rica comendo cordeiros enormes, ovelhas cevadas e aquela mesa farta, enquanto tem gente comendo pão com vinho, separado, uma discriminação, uma divisão total. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não vos louvo, não. Então, nós podemos perceber que os problemas vão estar sempre à nossa porta. E, principalmente, atentando contra o coração daqueles que nos ministram. Daqueles que nos ministram a palavra. Mas a responsabilidade, irmãos, na igreja, como se costuma chamar, no corpo do Machia, na sua comunidade, ela é uma via de mão dupla. Eu tenho responsabilidade com o que eu ensino, sim. Eu tento, eu me esmero, muitas das vezes eu faço trabalhos aqui, irmãos, eu faço vídeo sofrendo muito de dor. Eu estou numa cadeira que não tem mais, ela não está mais apropriada para o uso, está condenada, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Eu uso ela mesmo. Eu não posso fazer vídeo em pé, eu boto o celular na mesa e estou sentado na cadeira. Mas faço porque eu tenho esse chamado, essa responsabilidade que me foi tolhida por muito tempo. E agora eu continuo impedido, com impedimento, mas tenho essa liberdade de falar através dessas gravações. Mas aí na sua denominação, na sua comunidade, você tem a responsabilidade de chamar o pastor e questionar. Se você não achar precisão, se não for precisa a ministração que foi feita durante o culto da terça, do domingo, e com o que está escrito na palavra, cumpre a você com humildade, com submissão, no seu lugar de crente, de membro, sem soberba, sem arrogância, chamar o pastor, pastor, o senhor pode fazer uma reunião comigo? Eu tenho um assunto para conversar com o senhor. Pastor, o irmão pregou lá, me ajuda aqui, talvez eu não esteja entendendo direito, mas a palavra de Deus aqui diz isso. E aí você, como um bom conhecedor, maneja bem a palavra da verdade, diz aqui no livro tal, é uma passagem correlata, ela está confirmando o que eu estou entendendo ali. Eu queria que o irmão, porque o homem de Deus é humilde, falar, não, irmão, errei mesmo, hein? Louvado seja Deus, o Espírito do Senhor está no nosso meio, porque se não estivesse, o meu erro teria passado batido, mas graças a Deus eu não ouvi, mas o teu coração está sensível à voz de Deus. Porque aí é corpo, olha o corpo se revelando. Olha o que é corpo. Corpo é isso. Cabeça, corpo, membros. A liderança, como Paulo fala lá
na divisão dos ministérios, em 1 Coríntios capítulo 14, se não me falha a memória, ele diz, uns são chamados para ministrar a palavra, outros têm o dom da sabedoria, discerne tudo, entende tudo, outros têm os dons de curar, dons no plural, dons de curar, outros têm revelação, e outros têm manifestações do Espírito, que aí os outros não entendem e falam que é dom de visão. Não, isso é manifestação de Espírito. Dom está bem especificado lá. Mas nós precisamos estar atentos à nossa responsabilidade do que somos. Nós somos corpo do Mashiach. Nós somos o corpo de Deus. Se você chama igreja, nós somos igreja de Deus. Baluarte da verdade. Colunas da verdade. A região, desculpe, da Galácia era uma região muito grande. Quando o Império Romano dominou, ele juntou várias cidades próximas e deu a tudo o nome de Galácia e botou um cara lá, um cupicha lá para governar. Então, carta à Igreja dos Gálatas. Na verdade, é igrejas, porque tinha muitas igrejas ali. Mas é claro, uma igreja se destacou. Outro lugar que teve problema, pessoa já crente, exercitada no conhecimento da nova aliança, envenenado com judeus espiões infiltrados, esses infiltrados, chamados judaizantes, no meio da comunidade, buzinando ali a circuncisão, e tal como fazem hoje os adventistas e os testemunhos de Jeová, pegando palavras isoladas, adjetivos, substantivos, e olha aqui, é eterno. Ué, se é eterno, o que o irmão entende por eterno? E com coisas assim. E nós temos aqui no capítulo 5 a palavra de Deus dizendo assim: estai, pois, firmes na liberdade com que o Mashiach nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de escravidão, do jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, o Mashiach de nada vos aproveitará. E assevero, de novo, eu protesto, falando a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Vamos lá para Romanos e traduzindo, você se colocou debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que tropeçar em um mandamentozinho. Como? No andar? Não é? Não, no coração. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos, eu não vou alongar esse aqui. De novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis do Mashiach, vós, o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O fogo que fulminou Nadab e Abiú está nos dizendo a seguinte mensagem: eu sou o mesmo Deus, eu trato com a mesma seriedade e observo sobre os meus servos a mesma responsabilidade. Nós temos a mesma responsabilidade que Arão tinha quando precisava todo ano chegar no Santo dos Santos e o homem se examinava. Ele falava, meu Deus, o que eu andei pensando, deixa eu lembrar, eu tenho que lembrar de tudo, eu tenho que fazer expiação por tudo que eu pensei e pelo que eu fiz, porque eles tinham na franja das suas vestes
os guizos que sinalizavam que o homem estava em pé, estava vivo, balançava, né? Porque se parasse de balançar, meu Deus, aconteceu alguma coisa. No dia de Zacarias, pai de João Batista, ele entrou e demorou muito, que o anjo teve uma conversa com ele, e ele, sumo sacerdote carnal, né? Não estava ligado, não se deu conta da honra, da visita que ele estava recebendo. Entrou no Santo dos Santos e um anjo chegou à direita do altar. À direita, Não entrou pela frente, não veio por trás, nem pela esquerda. À direita da arca. Oh, aleluia. E falou: Zacarias, tuas orações e tuas esmolas têm sido recebidas diante de Deus. E a tua mulher vai te dar um filho na velhice. Ah, que nada aí. E a mulher tá velha, eu já tô impotente, como é que vai ser isso? Quem tá falando contigo é Gabriel, eu sou o arcanjo. Eu sirvo na presença do Todo-Poderoso. Eu não tô no segundo nem no terceiro piso, não. Eu tô diante do trono todo dia. Tu vai ficar mudo porque tu duvidou da minha palavra. Nós precisamos saber, irmãos, a nossa posição como crente. O ministro como ministro e o membro como membro. Precisamos tomar cuidado, porque há um espírito de leviandade, há um espírito de lascívia invadindo o que é considerado o corpo do Mashiach, a igreja do Senhor, aonde o mal deveria chegar à porta e voltar. Satanás não tem medo de mim, não, irmãos. Satanás não tem medo de igreja, não tem medo de nome, de denominação, de plaquinha. Nunca teve. Olha nos dias de Jesus. Em certas sinagogas, Jesus entrou dentro da sinagoga. O leproso não podia entrar, o cego não podia entrar, mas o endemoniado estava lá dentro e ninguém via. Porque eles acham, não, aqui não, aqui dentro só tem coisa santa. Aí vem Yeshua escancara a verdade espiritual de todo mundo. É assim que ele começa a construir o seu exército de inimigos, de problemas para a sua vida, né? Mostrando a verdade. Porque o diabo, ele não está com medo da tua fé, da tua devoção. Ele é atrevido. Ele é atrevido. Se você ceder, ele vai te arrastar. E nós estamos vivendo um tempo terrível, um tempo para o qual nós fomos avisados que nos preparássemos, mas que uma coisa é a gente saber que a coisa vai vir, outra coisa é ela chegar e a gente começar a sentir na pele o assédio, a invasão, a tentativa de invadir nosso coração, de se instalar no nosso peito e nos fazer de veículo como que de um hospedeiro para, através de nós, levar o mal e disseminar sobre todo o corpo local. Que era isso que acontecia nas igrejas. Só que no tempo da lei, Deus estava preparando o plano na sua primeira parte, na sua primeira etapa. Então Nadab e Abiú não entenderam, acharam que a coisa não é bem assim não. Vamos tomar um negócio aí. Antes de você fazer um trabalho sério, né? O funcionário da companhia de energia elétrica que vai mexer em alta tensão, cabeamento de 3.000 volts, né?
aquela coisinha que já a meio metro, a 70 centímetros do cabo, já tem eletricidade. Ele não vai encher a cara, né? O elemento que vai trabalhar na via férrea não vai entornar uma garrafa para ir lá para a linha do trem trabalhar lá, né? Vamos ter coerência. E Nadab e Abiú não tiveram essa coerência. Coré e Abirão, né? E de Coré temos uma coisa boa, os filhos dele viram um exemplo. Não, foram grandes salmistas, grandes cantores no templo. Então, as reportagens surgem na TV, os comentários nas ruas, os testemunhos de pessoas. A gente pega um carro de aplicativo, a gente está na fila do banco, pessoas conversam com a gente fica, poxa, a coisa está ficando feia. Mas, se cada um assumir a sua responsabilidade, assumir o seu papel, de fazer a sua parte, desempenhar bem a sua função, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos prometeu que enviaria o seu Espírito, que ficaria conosco e está conosco até que ele volte, que colocou o homem que andou sobre a terra ao seu lado no trono, que intercede por nós. Portanto, a parte superior está em ordem. O problema está acontecendo entre a gente, irmãos. O problema está acontecendo nas comunidades, chamadas igrejas. O problema é que tem muita gente sendo valorizado pelo dinheiro que tem no bolso, pelo valor do salário no contra-cheque. Estão colocando muita mulher no púlpito pelo par de coxas que ela tem, pelo par de seios que ela tem. Vamos escancarar a verdade. Aí o diabo deita e rola. Aí a gente, pessoas como eu e amigos meus sérios, tem que estar, nem para conversar em ponto de ônibus em lugar nenhum. Ó, se for aqui perto de casa, fala, mora aqui pertinho no centro. Vamos combinar um dia para tu ir lá em casa. Porque para mim e para a sua fica difícil. Eu explico a necessidade, eu não posso estar saindo. Só casos que não tem como evitar, como ir a um fórum, ir a um tribunal, ir a uma consulta. Agora estou vendo aí para operar esse ombro, mas coisas que não tem como evitar. Mas para conversar com uma pessoa, eu só aceito conversar sobre as coisas de Deus, sobre assuntos relacionados à fé, se for para parar, abrir a palavra de Deus, fazer uma oração e vamos conversar sobre o quê? Vamos conversar com decência, com ordem. Infelizmente, muitas das vezes, até com crente, vem na minha casa, a pessoa fala, diz que tudo que queria falar. Aí na hora que chega a minha vez, fala, não, eu tenho que ir, tá na hora, eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que... A coisa está complicada. Está faltando vida de oração, está faltando vida de conhecimento das Escrituras. Tem muita gente lendo Bíblia. Não tem diferença nenhuma você ler Bíblia, ler a Ilíada, ler a Odisseia, ler a Divina Comédia, ler o Dom Quixote. Você está lendo. Ah, tá aqui. Você tem que estudar isso aqui, tem que deixar de ser papel e tinta e se tornar espírito e vida no seu coração, no meu coração. Para que no abrir da minha boca eu possa dizer algo que possa exercer influência no próximo, naquele que ouve. Que tem ouvidos, né? O Senhor falava, quem tem ouvidos, ouça. Ele não estava falando para um tipo de alienígena que nascia, ou que veio para a Terra assim, não tinha orelha, não tinha ouvido, não. Ele estava falando para gente que ouvia, estava ouvindo. Mas uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir.
O Shema não é escuta. Não é. Ouve, ó Israel, ouve. O Senhor teu Deus é o um e único Deus verdadeiro. De todo o teu coração, com toda a tua alma, de toda a tua mente, o adorarás. Jesus simplifica isso ali no poço, né? Ele diz: Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tá aí, tá resumido isso aí. Jesus era bom em resumir, né? Ele chegou lá pro camarada lá que perguntou para ele, pro escriba, e desculpe, o doutor da lei. Doutor da lei então não era escriba, era saduceu. Sacerdote. Como é que eu faço para ser herdeiro de Deus? Você conhece a lei, está escrito lá: não matarás, não roubarás, não. Eu tenho feito isso aí. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nós conhecemos isso aí. O vídeo já chegou, acho que em 56 minutos. Quem é o meu próximo? Quem é o próximo de Enoque? É a pergunta que precisa ser feita. E é Enoque que faz essa pergunta a Enoque. Quem é teu próximo, Enoque? Fica aí com você. Porque senão a gente fica se apegando à religião, irmãos. Eu vejo muita gente zelosa da sua religião, bate no peito tudo. Irmão, não quer anotar seu nome no caderninho de oração aí, não? Eu digo: não, eu nunca gostei de rezadeira. Rezadeira me chamava lá em 1977, lá em Santa Margarida. Vai lá para me fazer uma reza, meu filho. Puro, muita espinhela caída. Tá bom, nunca fui. E olha que eu tinha 16, 17 anos. Jeremias capítulo 7, para finalizar. Assim diz o Senhor, verso 3. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Igreja do Deus vivo. Irmão, vai lá que não vão tomar um copo d'água. Aqui, ó. Faz uma visita à nossa igreja, irmãos. Deus se manifesta poderosamente lá. Na minha vida também, dentro da minha casa também. Há pouco mais de um mês ele se manifestou poderosamente aqui contra o meu inimigo aqui do lado. Cada um invocou fogo sobre a cabeça do outro. Invocaram fogo sobre a minha cabeça. Eu vim para o meu quarto com minha esposa falando: vamos orar. Senhor, estabelece o trono do julgamento e julga entre eu e ele, e faz descer fogo do céu sobre a cabeça daquele a que tu reprovar. E foi fogo literal, queimou, chamuscou o rabo dele, do diabo dele, que está calado, não fala nada, acho que nem está mais aqui do lado. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluia. Para muitos eu não significo nada, eu sou apenas um leitor de livro, um leitor de Bíblia, e agora estou fazendo uns videozinhos aí, estou me achando. Mas eu sei quem eu sou diante do meu Senhor. Apanho pra caramba. Meu filho fica... Ô pai, quando é que vai chegar o dia que vai se cumprir que os humilhados serão exaltados? Eu só sou humilhado, pai. Eu falei: eu também, calma. Calma.
mas na hora do Senhor se manifestar na minha vida, Ele se manifesta, irmãos. Não tem mar de rosa não, irmãos. Estou todo estrupiado. Uma hérnia para operar, um ombro, 4 hérnias de disco, uma hérnia umbilical. Minha esposa está aqui enferma, mas enfermidades dela aqui, que meu amor, minha grande paixão, não estiveram aqui em casa. Pessoal, assistente social estiveram aqui em casa, não vou nem dizer o nome. Muitos homens teriam pulado do barco dessa situação, já tinha pulado fora do barco. Eu falei, mas tem homens e homens, né? Eu sou do tipo de homem que fica. Eu sou do tipo de homem Moisés. Eu sou do tipo de homem Elias. Eu sou do tipo de homem Jeremias. Vou te jogar no poço. Pode jogar, mas o que está dito, não volta atrás. Que possamos tomar cuidado para que a nossa vida não esteja sendo vida de religião, de se orgulhar de ser membro de uma igreja e viver no espírito que é descrito aqui nas palavras do Senhor através do profeta Jeremias, de pessoas que se fiam na sua religião. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Nossa igreja cabe 5.000 pessoas. Mandamos construir o templo de não sei quem, né? Mas e o testemunho? E o testemunho das pessoas? E o testemunho das pessoas que usam, muitas das vezes, até o uniforme desses lugares? E o reino de Deus, o que está dizendo de você? Responda para você essa pergunta. O que o reino dos céus diz de você? Quando Deus precisa de alguém para representá-lo diante de um caído, diante de uma situação, diante da necessidade de uma testemunha, você está presente? Eu estou falando para nós. Você pode responder: eis-me aqui, envia-me a mim? Ou será que Deus tem que estar usando pessoas que você chama de hereges e de perdidos e de servidores de demônios e outras coisas mais, mas que muitas das vezes Deus está usando? E isso é tão vergonhoso, isso é tão humilhante, isso é tão humilhante. Eu vou encerrando aqui a minha fala, chamando a atenção para a questão da seriedade com o Evangelho, acima da seriedade que nós devemos ter com denominações, com igrejas, templos, com religiões e com homens. Homens nós respeitamos, homens nós nos colocamos presentes para atendê-los caso precise de nossa ajuda. Mas entre eu e qualquer homem está a palavra do meu Deus. E se o que for dito não for dito segundo esta palavra, não me interessa o nome da tua igreja, não me interessa que tipo de milagre está acontecendo lá, não me interessa o bam que prega lá, que tipo de carro que ele usa. Tem que ser de acordo com a palavra do Deus vivo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, que esteja sobre nós e com os nossos a sua paz e a sua salvação. Amém.